Boa noite, irmãos. Chegamos hoje ao Salmo de número 62. É isso, estamos caminhando de forma não lenta, mas com vagar, né, mas buscando aprender um pouco do muito que a palavra de Deus tem a nos ensinar. Sempre digo que a palavra de Deus ela é inesgotável, então, se a gente, Spurgeon dizia que se um crente tivesse oportunidade de não fazer nada na sua vida, além de ler a Bíblia todos os dias até morrer, ele chegaria no céu sem saber nada ainda, que é a palavra de Deus. Então, por mais que a gente leia, por mais que a gente estude, sempre há coisas novas a aprender. Isso é a maravilha da palavra de Deus, o fato de nós podermos aprender, né, sempre, até de textos que a gente já leu bastante, que a gente já conhece ou já ouviu muito. É sempre bom estudar a palavra de Deus. Vamos ler o texto, Salmo 62. Este salmo não é muito grande, são 12 versículos, mas é interessante em alguns aspectos. O título aqui na minha tradução tem exortação a que se confie somente em Deus. Isso não faz parte do texto original. O título verdadeiro é Salmo de Davi para um músico mor sobre Jedutum. Existem 4 salmos na Bíblia que são dedicados a Jedutum ou compostos, né, para que Jedutum dirigisse junto com o músico mor. Salmo 39, esse 62, o 77 e o 89. Em algumas traduções, talvez, a sua Bíblia não tenha Jedutum, tenha Etã. Particularmente o Salmo 89, que diz Salmo de Etã, o ex-raíta. Né? Tem Emã e Etã. Etã, o ex-raíta, e Emã, o ex-raíta. Eram homens sábios da época. Interessante que quando a Bíblia fala da sabedoria de Salomão, faz referência a estes homens. Diz que Salomão era mais sábio do que Etã, o ex-raíta. Então é este Etã aí, ou Jedutum, que é citado aqui neste salmo. E além do Salmo 39, do 77 e do 89 também. A palavra de Deus diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Preste atenção na palavra somente ou na palavra só, como ela vai se repetir ao longo do salmo. Minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Serem mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente o consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas as suas entranhas maldizem. Selá. Ó minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Selá. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Muito bem, é um salmo que fala da confiança somente em Deus. O salmista está reafirmando que ele não confia em nada, que ele não confia em ninguém, que ele não confia nem em si mesmo, senão em Deus. E é interessante que o salmista, ele dialoga com ele mesmo. Ele fala: minha alma confia somente em Deus. Há momentos em que a gente não sabe, aqui não há nenhuma indicação da circunstância, quando este salmo foi composto ou escrito, o que estava acontecendo, mas não importa. Na verdade, é um salmo que se aplica a todos nós nas diversas situações das nossas vidas, né?
em momentos de dificuldade, em momentos de perseguição, em momentos de perplexidade, em momentos de dúvida, em quaisquer momentos das nossas vidas, a exortação é: minha alma, confia somente em Deus, né? E o salmista vai pautando aí o salmo nesse tema, nesse mote principal. A divisão é pelas selás, né? O tema é a confiança sem temer os inimigos. Inimigos aí podem ser os mais variados, podem ser inimigos, pessoas que se levantam contra nós, inimigos, mas pode ser o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que é o nosso grande inimigo, né? Podem ser circunstâncias adversas, né, que se colocam muitas vezes como obstáculos, como inimigos, podem ser problemas, podem ser perdas, podem ser quaisquer coisas, e pode até ser o último inimigo, que o apóstolo Paulo vai dizer lá aos Coríntios, que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Então, nós não tememos nenhum inimigo. Lembrando que ter coragem não é não ter medo, coragem é vencer o medo, né? Todos nós, em algum momento, por uma situação ou outra, por um motivo ou outro, tememos alguma coisa, ficamos temerosos, ok, mas a coragem está em vencer o medo. Quando o salmista diz: a minha alma confia somente em Deus, ele está falando para ele mesmo: olha, eu sei que você está com medo. Às vezes nós ficamos receosos, ficamos temerosos por alguma circunstância, mas é nesse momento que a gente tem que exortar a nossa própria alma: não temas. Que eu já disse para os irmãos, que alguém contou, eu nunca contei, na verdade, não sei se é exatamente assim, mas alguém disse que a expressão não temas tem 366 vezes na Bíblia. Se é verdade, eu não sei, mas vamos imaginar que seja interessante, que é uma para cada dia do ano e uma de lambuja para o ano bissexto, né? Todos os dias, hoje é dia 10, né? Não, 8, hoje é dia 8 de setembro, não temas. Quando chegar em 15 de novembro, não temas. 14 de janeiro, não temas, né? E 29 de fevereiro, não temas também. Aí eu digo que é a maior cobertura que existe, nenhum plano de saúde dá essa cobertura total, não temas. Ou seja, quando algo nos aflige, quando algo nos assusta, nos amedronta, não temas, vença o temor, confiando somente em Deus. Então, algumas lições aqui interessantes. O Salmo, ele é simples, mas é interessante a gente pensar algumas coisas importantes. Versículo 1: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Esperar em Deus, né? O Salmo 40, ele diz, a gente já viu: eu esperei com paciência no Senhor, né? Como é que nós devemos esperar em Deus? Em primeiro lugar, esperar com paciência, porque o tempo é dele. Lamentações de Jeremias 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, né? Então é aguardar, é esperar, o tempo é de Deus. Nós nos impacientamos, nós queremos esticar o tempo, muitas vezes administramos mal o tempo, queremos ter mais tempo, não adianta, o tempo é o mesmo para todo mundo, né? Mas para Deus isso não faz diferença. Nós sofremos a ação do tempo, né? O tempo conta para nós. O tempo está passando, eu estou perdendo tempo, eu preciso ganhar tempo, né? Eu preciso de mais tempo. Isso para Deus, perdão, irmãos, isso para Deus não faz diferença nenhuma, né? Para Deus um dia é como 1000 anos como um dia, porque Deus é eterno. Então veja, esperar com paciência, porque o tempo é dele. O apóstolo Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte. Não é isso que o apóstolo Pedro diz? Não, não é. O apóstolo diz: para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ele a seu tempo vos exalte. Então, quando nós formos esperar em Deus, estou esperando em Deus, espere com impaciência, não fique agitado, não fique ansioso. Ansiedade é igual cadeira de balanço. Ela exige que você faça alguma coisa, mas não te leva para lugar nenhum. Cadeira de balanço não é transporte, né? Você tem que dar um impulso ali e tal, é até legal. Quando eu era criança, na casa da minha avó, era uma casa assim, grande,
e aí aquele chão aqueles tacos assim inteiros, né, aquelas ripas de madeira, aquilo era encerado. Que bom, Deus te abençoe. Faz isso na moto, rapaz, faz isso não. Obrigado, Roberto. Então, era aquelas cadeiras de balanço antigas, que a cadeira de balanço hoje o pé é fixo, né? Ela tem umas molas, só balança. Ah, não, era aquela antiga mesmo, que tinha aquele... E aí balançava aquilo, a gente ia balançando e ela ia correndo. Mas cadeira de balanço não é transporte. Ela exige que você faça alguma coisa, mas ela não te leva a lugar nenhum. Ansiedade é assim. Você fica se agitando, você fica querendo fazer, você não vai a lugar nenhum. Então, espere com paciência, pois o tempo é do Senhor. Espere em silêncio. Como eu citei Jeremias, bom é ter esperança e aguardar em silêncio. Espere em silêncio, porque quando eu falo, eu não escuto direito. Né? Para a gente poder entender o que o outro diz, a gente precisa parar de falar. Quando todo mundo fala ao mesmo tempo, eu tinha uma professora que sempre falava isso. Às vezes um aluno estava perguntando outro negócio, eu vou até não sei o que, ela falava, olha só, eu tenho 2 ouvidos, mas eles não são independentes, eles trabalham em conjunto. Se falar um em cada lado, eu não entendo ninguém. Né? Os ouvidos trabalham juntos. Então, aguarde em silêncio, porque quando eu falo, eu não ouço. Eu tenho que me aquietar, fazer silêncio, para ouvir o que Deus vai dizer, para ouvir o que Deus tem a falar ao meu coração, para ouvir aquilo que Ele vai colocar diante de mim, as orientações que eu preciso receber. Espere em silêncio. Em terceiro lugar, espere em resignação, porque Ele sabe o que faz. Não adianta, senão eu vou confiar desconfiando. Não é? Resignação, eu sou resignado. O que é ser resignado? Ser resignado não é sinônimo de fatalista ou derrotista. Ah, é assim mesmo? Não, não é isso. Mas resignado é quando eu me submeto à vontade de Deus. Muitas vezes eu não entendo esta vontade. Muitas vezes eu não gosto dessa vontade. Às vezes Deus faz coisas que eu não gosto. Olha que pretensão minha, né? Eu não gosto do que Deus faz, mas nós somos assim. Mas nós temos que aprender a ser resignados. Ainda que naquele momento, eu não consiga perceber aonde Deus quer chegar, se eu não estou conseguindo ver o teu propósito, se eu não estou conseguindo entender por que isso. Várias pessoas na Bíblia passam por situações assim, mas é a resignação, porque Ele sabe o que faz. Paulo fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é resignar-se. Aliás, resignação está no cerne, está no núcleo, na essência da adoração. Um tempo atrás eu falei isso de passagem aqui, pregando em algum texto, falando de Jó. Porque a Bíblia diz que quando Jó recebe todas aquelas notícias ruins, né? Ele perdeu tudo e tal, e por fim perde os 10 filhos. A Bíblia diz que ele rasgou a sua veste, né, e adorou a Deus. O que ele fez quando a Bíblia diz que nesse momento ele adorou a Deus? E eu lembro que eu disse para os irmãos, ele não foi lá na casa dele e pegar todos os livros de teologia que ele tinha para poder estudar a respeito de adoração. Ele não fez isso. Ele não chamou o pessoal da PIB de US, né, da equipe de louvor, para tocar, vamos adorar a Deus aqui. Não foi isso. O que Jó fez? A adoração que está no cerne, no núcleo da adoração, é a submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. Isto é adoração. O adorador é aquele que se submete. Adoração tem a ver com louvor, sim, com cantar, com exaltar, mas não é só isso. Tem a ver com estudar e com teologia, mas também não é só isso. Tem a ver com oração. Ele não reuniu um grupo, vamos orar aqui e adorar. Também não é isso. Jó passa pelo pior momento da sua vida, por uma situação em que seu coração, o seu mundo virou de cabeça para baixo, seu coração está dilacerado, ele rasga a sua veste, demonstrando toda a sua angústia, mas ele adora a Deus. Porque aí ele diz, no sair do ventre da minha mãe, no para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é adoração.
Porque eu posso cantar e não adorar. Eu posso estudar teologia, pregar e não adorar. Eu posso orar e não adorar. Adorar é resignar-se, é submeter-se à vontade de Deus, ainda que me seja terrivelmente difícil. Então, espere em resignação. E, em quarto lugar, espere em obediência. 2, 3, 4, isso. Espere em obediência. Por quê? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que Samuel fala lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, ele fala para Saul, né? Quando manda matar lá os amalequitas, destruir tudo, ele preserva o que tinha de melhor, o gado mais gordinho e tal, não é para oferecer em sacrifício ao Senhor. Não, não. Samuel pergunta para ele, tem porventura ao Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que sacrificar, ou seja, não adianta eu prestar culto, porque o sacrifício aí tem a ver com o culto do povo de Israel no Velho Testamento, não é isso? Não adianta eu vir ao culto, participar do culto, cantar, levantar as mãos ou não levantar, bater palma ou não bater palma, isso não faz a menor diferença. Quem gosta de bater palma bate, quem não gosta não bate, não tem problema nisso, né? Eu não vou ficar, eu não bato palma lá, aquele ali bate palma é bagunceiro, não. E se eu bato palma, o outro não bate, aquele ali é frio. Não, quer bater palma, bate palma. Tem cânticos que cabem as palmas, né? A marcação e tal, não tem problema. Mas não adianta eu vir à igreja e bater palma ou não bater palma e não obedecer ao Senhor. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu posso ser assíduo nos cultos, eu posso participar de tudo, eu posso ser dizimista, eu posso, né, dar oferta para missões, eu posso cantar na igreja, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso fazer tudo na igreja, mas se eu não obedeço, então não adianta. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então espere com paciência, pois o tempo é dele, em silêncio, pois quando eu falo não ouço bem, em resignação, pois ele sabe o que faz, e em obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Muito bem, depois versículos 2 e 3, no 2 e no 6, ele fala a mesma coisa, com uma pequena diferença. Então vamos ler aqui o versículo 2. Só ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Versículo 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. O que é uma sebe? É uma cerca, tá? Uma cerca. Versículo 6. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Qual é a diferença do versículo 2 para o versículo 6? Vamos lá. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei grandemente abalado. Versículo 6. Versículo 6. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. Qual é a diferença? O grandemente. O grandemente. No versículo 2 ele fala, não serei grandemente abalado, é isso? No versículo 6 ele diz, não serei abalado. No 3 ele diz, até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Aqui existem 3 coisas importantes. A preservação do crente, o juízo de Deus e a convicção da eternidade. Por que eu estou falando isso? Primeiro ele diz assim, o Senhor, no versículo 2, por favor. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. É o Senhor quem me preserva, é o Senhor quem cuida de mim. Então o salmista declara o quê? A sua confiança na preservação. Deus nos guarda. A segunda coisa, o juízo de Deus. Ele diz no versículo 3, até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Irmãos, haverá o dia do juízo. Não há como fugir disso. Quando a gente vê os ímpios, né? E isso é um mal que aflige o homem desde a antiguidade.
Né? Por que os justos sofrem e às vezes parece que os ímpios, nada acontece com eles? Essa é uma questão antiga e muitas vezes incomoda o nosso coração até hoje. Quando a gente vê tanta injustiça, tanta gente, né, ímpia fazendo coisa errada e parece que eles estão acima do bem e do mal e nada acontece com eles e a gente fica indignado, né? A gente vê essas coisas e fala, mas por que é assim? O Salmo 73, que a gente, quando chegar lá, é um salmo belíssimo, né? Ele começa dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele começa pelo final, porque ele fala isso, é como se ele estivesse dizendo, olha, Deus realmente é bom, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Aí ele fala, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. E aí ele começa a contar, porque ele olhava e via os ímpios se dando bem o tempo inteiro, e ele não, e por que isso? Então isso é antigo, irmãos. Isso é tão antigo quanto a história da humanidade. Mas veja, haverá um dia do juízo. Não inquiete o seu coração. Por isso que no começo do Salmo ele diz que ele vai esperar no Senhor. Ele sabe que Deus está lidando, que Deus está tratando, que Deus está cuidando. Mas por que eu disse que tem a convicção da eternidade? Porque veja, porque no versículo 2, ele diz assim, só Ele é minha rocha, minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Depois do versículo 6, ele diz, só Ele é minha rocha, minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Quando ele fala não serei grandemente abalado, é que não serei abalado a ponto de ser vencido, derrotado, destruído. Mas quando ele fala não serei abalado, aí ele está colocando os olhos lá na frente. Porque aí ele percebe o seguinte, ainda que tudo dê errado na minha vida, ainda que eu perca todas as coisas, ainda que eu venha a perder a minha vida, a minha alma estará guardada no céu com o Senhor. Ah, mas no Velho Testamento eles não sabiam disso. Não sabiam? Quem disse que não sabiam? Jó 19, 25 diz o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, neste mesmo corpo eu verei a Deus. Olha a doutrina da ressurreição do corpo lá no Velho Testamento. E ainda tem um detalhe, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Sabiam disso? Não é o que conta a história mais antiga, o que conta a história mais antiga é o Gênesis. Mas, quando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos, tem um mosquito aqui que não é crente, quando o Pentateuco foi escrito, já existia o livro de Jó. O livro de Jó, a história de Jó já era conhecida. Então veja, há quanto tempo os homens já sabem disso. E neste Salmo 73, que eu estou doido para chegar lá, porque no versículo 28 ele fala, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Isso resume o objetivo de vida do crente. O que é bom para mim? Bom é aproximar-me de Deus. Pronto. Ele fala, o Senhor vai me receber na glória, quem tenho eu no céu além de ti? Então essa doutrina da eternidade já tem, por isso ele fala, eu não serei grandemente abalado, mas eu serei abalado, eu passo por problemas, eu enfrento tribulações, eu enfrento lutas, eu passo por dificuldades ao longo da minha vida, ok, mas quando eu estiver na eternidade, aí eu não serei mais abalado. Porque na eternidade não há doença, não há morte, não há choro, não há lágrimas, não há dor, não há nada disso. Percebe? Então é a preservação do crente neste mundo, a certeza do juízo de Deus e a confiança, a convicção da eternidade. Ok? Aí versículo 4 ele diz assim, eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Selá, pausa, vamos pensar nisso. Eles deleitam-se em mentiras. Neste mundo há uma profusão de mentirosos. Quem são os mentirosos? Não é para dar nome não, irmão. Calma aí. Relaxa, senão como é fulano, é o pastor André. Não, calma aí. Quem são os mentirosos? Olha só. Os que inventam mentiras são mentirosos. Os que espalham mentiras também são mentirosos. Os que riem das mentiras também são mentirosos. Os que acreditam nelas facilmente também são mentirosos. Os que usam de meias verdades também são mentirosos. Meia verdade é uma mentira inteira.
Não existe meia-verdade. É igual meio grávida, ninguém fica meio grávida, ou está grávida ou não está grávida. Né? É igual, ou está vivo ou está morto. Morto-vivo é zumbi, é The Walking Dead, é série maluca, bizarra. Não tem nada a ver, não existe. A pessoa está morta ou não. Né? É igual, embora Jesus tenha usado a expressão, né, quando ele fala que um homem ia na estrada de Jericó, foi assaltado e o espancaram, deixando-o meio morto, isso é uma maneira de falar, né? Ou seja, quase morto. Mas ele estava vivo. Ele está vivo. Os médicos só desligam o aparelho quando constatam que houve a morte cerebral, não é isso? Aí a pessoa não está mais viva. Antes disso, a pessoa às vezes está em coma, está inconsciente, mas está viva, não morreu. Não morreu. Então, é exatamente isso. Meia-verdade é uma mentira inteira. Ou é verdade ou não é. Então, os que inventam mentiras, os que espalham mentiras, os que riem das mentiras. O que é rir da mentira? Mentiras que se contam a respeito de algumas pessoas e prejudicam, e tem gente que acha isso engraçado, né? Os que acreditam nas mentiras facilmente. Não vou te contar aqui, porque o Daniel, não sei o quê, e aí eu acredito nisso, né, com uma facilidade, não vou investigar, não vou procurar saber, eu também sou um mentiroso, ou os que usam de meias verdades. Há uma profusão de mentirosos neste mundo, mas Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 17:17, ele ora e diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, olha que coisa interessante. A tua palavra é a verdade, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é o verbo de Deus, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus Cristo, eles têm o mesmo valor, o mesmo efeito, porque Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, tudo que Jesus diz é verdade. A Bíblia diz que não se achou mentira na sua boca, ao contrário de Satanás, né, porque é mentiroso e pai da mentira, e quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio. Então a gente precisa se firmar na verdade. Quando a gente se firma na verdade, na palavra, a gente não se deixa enganar com facilidade. Ok? Versículo 5, ele diz, ó minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, grandes expectativas em um grande Deus. O nosso Deus, estou molhando isso aqui, mas é acrílico, né? O nosso Deus é grande, então nós temos de ter grandes expectativas. Expectativas positivas, não é esse triunfalismo, não, vai dar tudo certo, é só vitória, toma posse da bênção, não é isso. Mas é a expectativa de que o nosso Deus, ele pode fazer coisas grandes, porque só ele pode, na verdade. E ainda que ele não faça hoje, e ainda que ele não faça na minha geração, e ainda que eu não veja, eu sei que isso vai acontecer, porque o meu Deus é grande. Então eu tenho grandes expectativas. Qual é a maior expectativa que nós temos com relação a Deus? É a volta de Jesus, né? É a consumação de todo o plano salvífico. Lá, quando foi lançado o proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, quando Deus fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a descendência que vem de você, os ímpios, e a descendência espiritual de Cristo. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, Cristo é o que vai esmagar a cabeça da serpente, e Paulo fala isso, o meu Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, não é para ficar igual maluco aí, debaixo do meu pé, não é isso não, né? Mas é Deus quem vai fazer isto, Jesus Cristo fará isso. Então lá no Éden ainda, quando o homem peca, Deus diz isso, que viria um que esmagaria a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, porque a cobra é exatamente isso, ela é sorrateira, a pessoa passa, ela morde no calcanhar, não é isso? A cobra é sorrateira, ela é perigosa, mas como é que você mata uma cobra? Esmagando a cabeça.
você esmaga a cabeça da cobra, e aí você mata ela. Satanás é chamado de serpente. Então veja, desde lá tem todo um plano acontecendo, um plano está em andamento, um projeto de Deus, e ele vai se cumprir na volta de Cristo. Esperar grandes coisas de Deus, porque dele vem a minha esperança. Versículo 6 a gente já leu, versículos 7 e 8, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Rochas são insensíveis ao tempo e às intempéries, a passagem do tempo e às intempéries, né, as tempestades. Deus é a nossa rocha. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a rocha dos séculos. Está falando aqui de confiança em Deus. Deus é plenamente confiável. Quando você vai construir uma casa, Jesus conta a história que um homem construiu a casa na areia e o outro construiu na rocha. Deus é a nossa rocha. E derramar o coração, aqui daria, né, não é à toa que tem uma selá aqui, uma pausa, um bom motivo, um bom assunto para meditação. O que é derramar o coração diante de Deus? O que significa isso? Vou derramar, tem até um canto que canta, venho me derramar, dizer que sou grato, me derramar, não é isso? O que é derramar diante do Senhor? Derramar o coração diante de Deus. É você chegar diante de Deus sem autojustificativa, sem nada para oferecer, sabendo que não tem nada para dar, dependendo completamente de Deus, confiando plenamente nele e pronto a receber aquilo que ele tiver para dar. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero. Lembra daquele paralítico lá na Porta Formosa? Ele ficava ali mendigando e Pedro e João iam para o templo, né, para orar e falar com Deus. E aí ele estende a mão esperando receber uma moeda. Mas ele estende a mão esperando receber o que aquele que vai passar der. A pessoa que está esmolando, mendigando, ela está disposta a receber o que a pessoa tiver para dar. E aí Pedro fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, levanta e anda. Ele recebeu muito mais do que esperava. Assim é com Deus. Eu vou diante de Deus, eu não imponho condições. Se bem que tem gente hoje aí que fica pedindo as coisas e quer exigir, né? Você dá, mas só isso, não tem mais não, né? Tudo bem, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quem está esmolando vai receber aquilo que o outro tiver para dar. Então, derramar o coração de Deus é isso. Eu chego totalmente, declarar falência espiritual. Senhor, eu estou falido. Quem está falido não tem condições de pagar as suas contas, né? Uma empresa decretou falência, está falida. Aqui no Brasil não existe isso, mas em alguns países, nos Estados Unidos tem, eu acho que alguns países da Europa também, a pessoa física declara falência. Tem isso também. Não, eu, André, estou falido. E aí o juiz concede a falência e o dinheiro que eu devo para o Joel, o dinheiro que eu devo para a irmã Dalva, que eu devo para o irmão Sinete, fica suspenso. Eu não tenho como pagar. Porque o juiz entendeu realmente que eu estou falido. Ainda bem que não tem isso aqui, né? Porque ia ser um negócio, as coisas do jeito que acontecem aqui, ia ser um problemaço. Pessoas físicas pedindo falência o tempo inteiro. Mas veja, aquele que está falido, ele declara, eu não tenho como pagar. Então eu me derramo diante de Deus, como na parábola, aquele cara que chegou assim, Senhor, tem misericórdia de mim, e, né, eu vou te pagar, mas ele não tem como pagar. E aí o Senhor perdoa aquela dívida. Derramar o coração diante do Senhor. Versículo 9 diz assim, certamente, olha que interessante, certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. O que significa a vaidade? Coisa vazia, né? Vento. Aí olha que coisa interessante, a igualdade de todos os homens diante de Deus. Ricos e pobres diante de Deus,
São a mesma coisa. Os ricos não têm nenhuma vantagem sobre os pobres para chegar no céu pelo fato de serem ricos. E os pobres não têm nenhuma desvantagem para chegar no céu pelo fato de serem pobres. Ah, não, mas poxa, ele ali é rico, eu sou pobre, eu estou em desvantagem. Não, não tem isso. Não tem isso. Né? E diante de Deus, nada faz diferença. Deus não aceita este ou aquele porque é rico ou porque é pobre. Né? Quando fala, tem gente que fala, na teologia da libertação, que é uma vertente da teologia católica, né, que surgiu aí, do Leonardo Boff, né, um frei meio revolucionário na Igreja Católica. Isso entrou na Igreja Evangélica também, que é a TMI, tá? É a Teologia da Missão Integral. Isso é a Teologia da Libertação Evangélica, é a mesma coisa. Aí fala assim, Deus tem opção pelos pobres. Não é isso. Deus se preocupa com os pobres porque os pobres geralmente são mais injustiçados. Mas não é que Deus prefere os pobres, gosta mais do pobre do que do rico. Não é isso. Nem mais do rico do que do pobre. Porque diante de Deus, mesma coisa, está aqui, ó. O homem de classe baixa, vaidade, o de classe elevada, mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que o vento. Nada nos qualifica diante de Deus. E nada além do pecado nos desqualifica. Então somos todos pecadores. Somos todos desqualificados, independente de quanto dinheiro você tem no banco. Faz diferença. Né? A equidade de Deus aqui. Aí versículo 10 diz assim, não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Jesus fala isso, né? Não ajuntar tesouro na terra, mas ajuntar tesouro no céu. Males ligados ao amor às riquezas. Veja, não são males ligados às riquezas. Porque tem gente que fala assim, não, porque a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É diferente. O dinheiro, ele pode ser usado para uma coisa boa, pode ser usado para coisa ruim. Depende de quem usa. Mas, então, quais são alguns males ligados ao amor às riquezas? Em primeiro lugar, idolatria. Quem ama a riqueza, vive só pensa em riqueza, o dinheiro virou um ídolo para a pessoa. Idolatria. Segunda coisa, cobiça. Cobiça não é você querer melhorar, não, eu quero estudar porque eu quero melhorar na minha vida, eu quero conseguir um emprego melhor, não há problema nenhum nisso. Falo para os jovens, se você tiver a oportunidade de estudar, de fazer faculdade, de aprender outros idiomas, faça tudo isso. Faça tudo isso, aproveite a oportunidade. Muito bem, não há mal nisso. Mas o que é cobiça? Cobiça é aquela quebra do mandamento lá, não cobiçarás o quê? A mulher do próximo, a casa do próximo, o gado do próximo. Quando eu amo o dinheiro, eu começo a querer ter as coisas dos outros. A cobiça. Né? Eu começo a querer ter aquilo que não é meu. E isso aí é pecado. Está ligado diretamente à idolatria. Um outro mal que acontece com isso, outro mal que acontece com isso, é o quê? Ansiedade. Porque a pessoa que vive para o dinheiro, ela vive ansiosa. Ela vive ansiosa querendo ganhar mais, cada vez mais e mais, e vive ansiosa com medo de perder, né? Porque a vida dela gira em torno de ter dinheiro, e aí a pessoa vive ansiosa. Esquecimento de Deus. A pessoa vive para o dinheiro, por isso que Jesus fala, dificilmente um rico entra no reino de Deus. Não é porque é rico, é porque ele ama o dinheiro. E aí ele esquece de Deus. O rico geralmente acha que não precisa de nada, nem de Deus. Né? As pessoas que não conhecem a Deus, não, eu tenho dinheiro, eu pago e tal, ok. Esquecimento de Deus. Perda de empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Não estou nem aí se o Joel vai dormir na rua. E a geladeira está cheia. Meu poste está na garagem, né? Estou lá, minha piscina está cheia.
empatia, eu não me sensibilizo com a dor do outro, né? E não estendo a mão para ajudar. E tendência à injustiça. Não é que o rico, ele é injusto, estou falando aquele que ama o dinheiro, porque tem gente que é pobre e que ama o dinheiro também. Não é só o rico que ama o dinheiro, não. Tem gente que é rica, mas não tem apego ao dinheiro. E tem gente que é pobre que é avarento. Não dá nada para ninguém, não ajuda ninguém, né? Quer mais é tomar o que o outro tem mesmo, tiver chance. É avarento, não é rico, é pobre também, mas é avarento. É o amor ao dinheiro. Então, se você vai crescendo, se as riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Versículo 11, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto. Isso é interessante, que o poder pertence a Deus. O que significa Deus falar uma vez e eu ouço 2? Alguém arrisca? Sem medo de errar, irmãos, fiquem tranquilos. Não é pegadinha. Mas alguém tem uma opinião do que seja isso? Puxa, não, deixa eu apertar a sua mão aqui. Dá soquinho por causa da Covid. Isso. Uma vez eu ouvi, olha só, Deus falou uma vez. Como é que Deus fala? Uma vez, claramente, poderosamente, imutavelmente. Deus falou, está falado. Como é que eu tenho que ouvir 2 vezes? Com a mente e o coração. Ouvir e obedecer. Irmão Cineres, queria ter uma ovelha assim. Muito bom. Com os ouvidos e o coração, com atenção e na prática, na letra e no espírito. Quando eu falo letra e espírito aqui, eu falo daquilo, o espírito das leis. No direito se chama isso, né? Já falei isso para os irmãos. Tem a lei, o que é a lei? É o que está escrito. Qual é o espírito da lei? É o que motivou a criação daquela lei. Não tem a ver com o Espírito Santo, ou o Espírito a entidade, né? Tem um espírito aí, da lei, não é nada disso. O espírito da lei aí é o que motivou, né, a criação daquela lei. Então, eu tenho que crer na letra e no espírito, no sentido, no objetivo, no propósito. É ouvir e obedecer. Bom, irmão Cineres. Ou diz o hino 301 do cantor cristão, é crer e observar. Eu creio, mas eu não observo, eu não pratico, então não creio muito. Uma vez, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi. O poder pertence a Deus. Então, Deus diz uma vez, o poder é meu, Ele disse que é isso, Ele disse que é isso, e é isso. Não muda. Eu tenho que ouvir 2 vezes, eu tenho que entender, eu tenho que crer. Todo o poder pertence a Deus. Todo. Ele é onipotente. Isso é prerrogativa exclusiva de Deus. Muito bom, irmão Cineres. Sensacional, hein? Muito bom. E o versículo 2, ele termina dizendo, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Veja, no versículo 11 ele diz, o poder pertence a Deus, mas a Deus também pertence a misericórdia. Graças a Deus, pela união da sua misericórdia ao seu poder. Se Deus fosse apenas poderoso e não fosse misericordioso, ai de nós, né? Ai de nós. Não teria pena de ninguém. Um Deus que é todo poderoso como Ele é, né? Que consumiu Nadab e Abiú, né? Que faz tremer os montes, que faz as ondas se agitarem, que faz tudo. Se não tivesse misericórdia, irmãos, ia ficar ruim para a gente. Não ia sobrar um, né? Não ia sobrar um. Mas a ti também pertence a misericórdia. E aí retribuirás a cada um, segundo a sua obra. Quando fala misericórdia e retribuirás a cada um segundo a sua obra, tem um aspecto na teologia chamado de simplicidade de Deus. O que é isso? Não é que Deus é simples ao ponto da gente poder conhecê-lo totalmente. Não, pelo contrário. Eliú, quarto amigo de Jó, em Jó 36, 26, ele diz, eis que Deus é grande e não o podemos conhecer.
O que é a simplicidade de Deus? É que Deus, ele não é composto de várias partes, como você é. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Márcia e Miranda, né? São casados, são uma família, mas a Márcia, vamos dizer que ela seja mais paciente do que o Miranda. E o Miranda, vamos dizer que ele seja mais organizado do que a Márcia. Então, não, Márcia, eu não estou dizendo que é, tá? Márcia, não arruma problema, Márcia. Estou dando exemplo. Então, veja, a Márcia é mais paciente, o Miranda é menos. Né? Mas o Miranda é mais organizado e a Márcia é menos. Então, o Miranda é mais organização do que paciência, a Márcia é mais paciência do que organização. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus, ele é simples no sentido de que ele não é composto de várias partes. Ele é totalmente paciente, totalmente justo, totalmente santo, totalmente misericordioso, totalmente irado contra o pecado. Por isso que ele fala, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Ou seja, Deus é poderoso, ele falou lá no versículo anterior, Deus é misericordioso e ele é justo. Então veja, quando Deus exerce a sua justiça, não é que ele agora, não, ele se irritou e está pesando a mão mais do que sendo misericordioso. Isso não existe. Essa é a impressão que nós temos. É nesse sentido que se fala da simplicidade de Deus, porque Deus é pleno. Eu não. Eu sou composto de várias partes, eu tenho várias características, umas são mais acentuadas do que as outras, não são? Todos nós somos assim. Gilza é assim, Marcos é assim, Marcelo é assim, Beth é assim, tem algumas características que sobressaem mais, né? A gente não fala, poxa, aquela pessoa ali, qual é a característica principal de fulano? Ah, é a simpatia. Qual é a característica principal de fulano? É a organização. Não tem isso? A gente percebe isso nas pessoas? Com Deus, não. Não há nada em Deus que se sobressaia mais. Então, quando fala da justiça de Deus, tem a ver com a misericórdia. Ele é justo, mas ele exerce misericórdia. Ele é poderoso, mas ele é misericordioso. Ele exerce justiça, mas ele ama. Tudo na mesma medida. Porque se não fosse assim, o mundo entrava em implosão. Porque é um ser tão poderoso quanto Deus. Todo-poderoso. Se qualquer outra característica dele fosse menor, esse mundo não existiria mais. Fácil de entender? Não. Mas é fácil de se admirar. E é fácil de adorar um Deus como esse. Esse é o Deus em quem confiamos. Por isso o salmista diz 4 ou 5 vezes, somente no Senhor. Eu não tenho que confiar em ninguém, muito menos em mim mesmo. Ah, não confio em ninguém, só confio em mim. Está confiando errado. Confie no Senhor, somente no Senhor, em toda e qualquer circunstância, porque Ele tem poder, porque Ele tem misericórdia, porque Ele é justo. Amém? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.